O luto é um tema de grande sensibilidade e relevância. Recentemente, o Brasil tem enfrentado o luto coletivo, resultado da tragédia no Rio Grande do Sul e da epidemia de dengue que tem impactado Jacareí e outras regiões do país. Hoje vamos falar sobre essas diferentes formas de luto. Acompanhe a partir de agora essa importante discussão no TV Câmara Entrevista. E como convidada, temos conosco a psicóloga Loren Almeida, que vai explicar como o luto afeta emocionalmente indivíduos e comunidades. Olá, Loren, tudo bem? Olá, tudo bem. Loren, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você dissesse para nós o que a psicologia diz sobre o luto. Qual é o seu significado? Bom, o luto, ele é um sentimento relacionado à perda, né? Então, logo de impacto de cara, a gente imagina que é relação só à perda de pessoas, né? A morte, que é o principal, que é o maior, que é o mais difícil de lidar. Mas a gente também lida com o luto quando a gente perde, por exemplo, um emprego. No caso, eu perdi a minha residência, né? Eu perdi um relacionamento que termina, que se encerra. Então, um ciclo que se encerra e que é difícil de lidar, que gera dor, que gera insegurança, né? Medo, você fica com seu emocional abalado para lidar com as demandas do dia a dia. Então, é um sentimento mesmo de muita dor, de vazio, né? De perder totalmente aquela referência e, no caso da morte em si, da saudade, da ausência, de como lidar com a vida a partir desse acontecimento, né? Certo. Loren, e o luto, ele é um sentimento, a gente pode dizer que ele é um sentimento natural? Ou ele é um obstáculo, assim, que a gente deve atravessar ele? Isso é muito importante. Algumas pessoas se referem ao luto como assim, a gente precisa superar, né? E não funciona dessa maneira. O luto, ele não tem que ser superado, ele tem que ser vivenciado. O luto é parte das nossas vidas. Então, todos nós vamos passar por algum luto ao longo da vida, seja da perda de alguém ou de todos esses outros fatores. Então, é natural e normal passar por isso. Não quer dizer que seja fácil, né? Não quer dizer que seja bom no sentido de dor, mas a gente tem que aprender a falar mais sobre o luto. Ainda é muito tabu, então as pessoas não falam sobre luto, a gente não fala sobre perdas. Quando a gente surge algum assunto, não, vamos mudar de assunto, eu não quero falar sobre isso. E o luto é muito importante ser vivenciado. Quando você passa por uma situação de perda, de morte, né, ou qualquer outro tipo de luto, é importante viver o luto. É importante entender que é sofrido e que vai sofrer e que esse processo de sofrimento ele é importante, né? Ele é válido. Então não adianta a gente querer disfarçar, fingir que nada está acontecendo, vamos fazer outras coisas, vamos nos ocupar com outras atividades, porque daí você vai tendo luto que vai sendo tardio, né? Você vai postergando aquilo que você deveria ter vivido naquele momento, que era o momento ideal, você vai postergando para um outro momento. Então, às vezes, depois de meses do ocorrido, você tem outros problemas, às vezes tem uma crise de ansiedade, tem uma síndrome do pânico, desenvolve uma depressão por conta de não ter feito todo aquele processo de vivenciar o luto, do seu autoconhecimento, de como eu vou lidar com isso, né? De sentir essa dor, de vivenciar a sua dor, de passar por esse processo. Os primeiros dias são os dias de negação, então a gente fica durante muito tempo com a sensação de que isso não está acontecendo. Eu escuto muito no consultório algumas pessoas falarem assim, nossa, eu durmo, quando eu acordo eu falo, isso aconteceu mesmo? Isso realmente está acontecendo comigo? Né? Então é muito comum essa sensação de que isso não está acontecendo, não é possível. Eu ainda tenho a sensação de que essa pessoa vai chegar, eu ainda tenho a sensação de que alguma notícia vai acontecer, né? Vai chegar uma notícia que vai reverter a situação. Então é muito importante a gente passar por essa fase de viver o luto, porque tem esse primeiro momento de negação, de não aceitar, de rejeitar, de você achar que não aconteceu, em alguns casos de sentir revolta. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que na minha família? Por que com essa pessoa? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Então, esse processo também é um processo difícil, porque a gente tem essa sensação que é só quando acontece comigo, parece que só eu estou passando por isso. Né? E o luto está acontecendo o tempo todo, né? Todo mundo está passando, ou passou, ou vai passar, ou está passando por algum processo de luto. Então, esse primeiro momento tem que ser vivenciado de uma forma muito tranquila, né? Às vezes eu preciso me afastar do trabalho e tudo bem, né? Eu preciso de um tempo para mim, isso acontece. Então, vivenciar o luto dia a dia, né? De uma forma muito real, vivenciar de verdade.
Certo. Lore, e por que você acha que nós temos essa tendência a não querer falar sobre o luto? É porque o luto gera muita dor, né? Então, assim, é um processo, assim, de medo. Ninguém quer perder ninguém, né? Então, a gente tem muito medo de perder quem a gente ama. Então, um filho, um pai, mãe, irmãos, né? Esposa, marido, namorada, as pessoas mais próximas, os avós, com quem a gente convive muito, muitas vezes com quem a gente tem um laço mais estreito. Então, falar do luto é falar de morte, é falar de perder, é falar de deixar de ter aquilo que é importante para mim, de deixar de conviver com aquela pessoa que é importante, né? Quando, em alguns casos, por exemplo, a pessoa tem um emprego que ela gosta muito, aí ela fica insegura porque chegou um funcionário novo. Ah, mas será que ele vai tirar meu lugar? Mas será? E aí eu me sinto ameaçado. Então, assim, já é um processo de medo de que possa vir a acontecer alguma coisa. Então, é muito importante a gente conversar e falar sobre isso, porque são processos naturais da vida, né? Infelizmente, a gente vai perder, né? A gente vai vivenciar isso. A morte é real e ela acontece ou perto da gente, ou com pessoas próximas. A gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Então, quanto mais a gente traz isso para o dia a dia, a gente vai conseguindo lidar melhor. Ah, vai ser mais fácil? Não, não é que vai ser mais fácil. Mas a gente consegue lidar de uma forma um pouco mais saudável. Porque existe o luto saudável e existe o luto patológico, né? Então, a gente tem essa diferença. Então, quando você perde alguém, ou alguma situação, né, de luto, que te deixa muito angustiado, muito chateado, muito triste, enfim, desesperado, é um processo inicial natural do desespero, do desamparo, da não aceitação, da revolta, do desânimo. Eu não tenho vontade de fazer mais nada, parece que nada tem graça, nada me interessa, eu sinto que nunca mais eu vou conseguir voltar a viver. Então, todos esses sentimentos, eles vão paralisando a gente. E no começo, né, e nos primeiros momentos, isso é natural e isso vai acontecer mesmo. Mas, no decorrer do tempo, a gente vai percebendo que algumas coisas, por exemplo, quando alguém falece, você tem algumas decisões a tomar. Então, muitas vezes você tem que fazer documentação, tem que resolver questões de velório, por exemplo, às vezes tem que fazer inventário. Então, a gente tem que resolver assuntos que às vezes sou só eu que posso resolver, dependendo da situação, legalmente falando, só você pode resolver. Então a gente tem que tomar conta disso, a gente tem que ir fazendo essas coisas, né, e ao mesmo tempo sofrendo. Então é um processo muito complexo, né? Então você vai cuidando das coisas e ao longo do tempo você vai entendendo que a sua vida não volta a ser a mesma. Não, um dia vai passar e vai voltar. Não vai voltar a ser o que era antes. A gente vai aprender a viver e a seguir apesar do que aconteceu. Né? Então, eu perdi alguém ou vivenciei uma situação de luto e eu preciso ir retomando as minhas atividades depois de determinado tempo, porque eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a fazer as minhas coisas do dia a dia, né? De uma forma minimamente saudável, apesar de tudo que eu vivi e apesar da dor que eu estou sentindo, porque é uma dor que te acompanha. Ao longo do tempo, a gente tem a sensação que essa dor vai se acomodando, de uma certa forma, você sente que ela se acomoda, porque a gente vai aceitando, né? É algo irreversível, não tenho o que fazer, eu preciso aceitar. Né? Então, esse processo de aceitação vai fazendo com que eu acomode um pouco melhor essa dor para poder continuar fazendo as minhas atividades do dia a dia, para seguir minha demanda, né? Essa demanda do dia a dia que todo mundo tem, cada qual dentro da sua realidade, né? Então, o luto saudável. Mas o luto, quando ele é adoecido, são as pessoas que não conseguem mais voltar a viver. Então, a pessoa fica num processo, muitas vezes, de depressão, só quer ficar deitada, só quer ficar no quarto, quer ficar no escuro. Hoje, com as redes sociais, a gente percebe que algumas pessoas ficam falando sobre esse assunto. Então, fica postando fotos, por exemplo, da pessoa que faleceu, falando desse assunto de uma forma recorrente, contínua, todos os dias, né? Então, você percebe que essa pessoa vive aquilo de forma única. Ela não tem mais nenhuma outra atividade. Ela vive em função única e exclusivamente dessa dor, né? E aí isso vai causando outros sintomas e muitas vezes outras patologias. Então, se eu perdi um filho, eu tenho outros filhos, eu vou negligenciando os outros filhos, porque eu vivo em função da minha perda, sendo que eu tenho outras pessoas aqui que muitas vezes precisam de mim, né? Por exemplo. Então, esse luto vai ficando patológico e muitas vezes pode vir a ser uma depressão e outros processos que vão precisar de cuidados. E muitas vezes a pessoa não aceita os cuidados também, né? Porque o meu luto é patológico, eu acho que nada vai resolver e nenhum tipo de tratamento ou de cuidado vai me ajudar. Então eu rejeito qualquer tipo de ajuda e isso vai só, né, aumentando e piorando ao longo do tempo.
Sim, por isso é importante a gente desmistificar a questão do luto, né, Laura? Muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho mais agora sobre as fases do luto. Tem algumas fases que são características? A gente consegue dividir esse processo em fases? Então, já houve um tempo que sim, né? Acho que o luto vem sendo estudado. E antes existia mesmo essa definição de algumas fases. Mas a gente vem percebendo que essas fases muito fechadas, elas não funcionam. Porque o luto, ele não é algo linear. Não é algo que acontece de uma forma igual para todo mundo. Então, cada um vai ter um processo. Cada um vai lidar com a sua dor e com o seu luto de forma muito particular. Então, o luto ele é muito individual. A gente não consegue colocar todo mundo no mesmo processo, né? A gente sabe que no começo a fase da negação é muito comum. Então, assim, a maioria das pessoas passa por essa fase, né? Mas daí para frente, o tempo que isso leva, né? Então, algumas pessoas falam, dura 1 ano, 2 anos. A gente não consegue mensurar tempo. A gente não consegue mensurar etapas exatas. Então, algumas pessoas às vezes ficam bem no começo e depois de algum tempo pioram e tem algumas recaídas. Algumas pessoas ficam muito mal e tem melhoras e de repente em algum momento tem uma recaída. A gente fala muito, a psicologia fala muito também das datas comemorativas, porque as datas comemorativas acabam tendo um peso, né, para as pessoas, cada qual com a sua crença, com a sua preferência, com a sua vivência, mas data de aniversário, né, a data do falecimento. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, adorava Natal, então, óbvio que todo Natal você vai lembrar dessa pessoa, então, o primeiro Natal, o segundo Natal, então, aquela sensação de ausência. Como eu vou organizar um Natal, uma ceia, enfeitar a casa, que é uma coisa super feliz, sendo que essa pessoa não está mais aqui? Então, esses processos, eles são muito pessoais, porque, mas era alguém que adorava carnaval. Então, quando chega o carnaval, você vai lembrar que a pessoa gostava, que se ela estivesse aqui, ela ia adorar fazer tal coisa. Então, a gente fica sempre lembrando e isso vai trazendo essa sensação de dor, né? De nunca mais eu vou ver, né? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, esse é um processo que acontece de forma muito efetiva. Então, essas fases, elas são muito, muito individuais. Então, tem a negação no começo, esse momento muito difícil. Tem a questão da aceitação, que é um processo importante e que, para que o luto seja saudável, precisa acontecer o processo da aceitação. O fato de eu aceitar não quer dizer que eu não estou sofrendo, não quer dizer que está tudo bem, quer dizer que eu estou tentando lidar com a situação de uma forma saudável, de uma forma minimamente racional. Eu preciso aceitar que isso aconteceu, porque não tem como reverter, né? Então, esses processos de luto são muito instáveis, né? Algumas pessoas levam mais, outras menos. Algumas pessoas têm dificuldade para retomar a rotina. E é muito importante a gente entender que dentro do luto é um processo sempre de recalcular a rota. Então, assim, eu passei por uma fase muito difícil, agora eu estou me sentindo um pouco melhor, e aí dá uma sensação de que né? Deu uma tranquilizada. E aí acontece alguma coisa, em determinado momento, ou até por conta de uma data comemorativa, alguma coisa assim, que você tem uma recaída. Então, nossa, será que eu estou retrocedendo tudo novamente? E não, são esses processos mesmo, não é um processo linear. É muito importante a gente não comparar os lutos. De repente, nossa, aquela pessoa, olha, tá super bem. Nossa, ela melhorou, tá ótima. Mas olha como ela tá sofrendo. Então, a gente acaba tendo uma cobrança da sociedade. Eu percebo que as pessoas enlutadas, principalmente quando vêm para o consultório e elas estão tendo um luto saudável, elas se sentem culpadas. Porque para a sociedade, o luto é sofrimento. Então, você tem que ficar arrasado. Tem que parar a sua vida, ficar extremamente destruído, devastado. Se você está fazendo as suas coisas, se você toca a sua vida, limpa a tua casa, se você tem vontade de sair, de ir no cinema, de se divertir, então é porque você não amava tanto assim essa pessoa. Então existe uma cobrança muito grande e essa coisa muito de que o luto tem que ser algo devastador. E muitas vezes essa pessoa que está tocando a vida, está tendo luto saudável, ela está sofrendo tanto quanto a outra. A diferença é que ela está tendo luto saudável, né? O sofrimento, a dor, ela acompanha. Você vai no teatro, você vai no cinema, você vai numa festa, a dor vai com você. Você fica no seu quarto, a dor está com você. Então você transita entre os lugares e a sua dor existe. Mas você vai, né, se reconectando com a vida.
Então, esses processos, eles são muito necessários e são muito difíceis. Existe uma cobrança da sociedade, até das pessoas que às vezes fazem comentários até com a melhor das intenções, mas são comentários desnecessários, né? Então, nossa, mas você tirou de letra, nossa, mas você tá super bem, nossa, nem parece. Ah, eu no seu lugar não aguentaria, eu não saberia lidar como você lida. Então, isso gera na pessoa que está tentando lidar com o luto, que já está sofrendo, uma sensação de, nossa, mas será? Será que eu estou errada? Mas será que eu estou bem rápido demais? Né? Então, é muito difícil lidar também com essa demanda dessas cobranças. Né? Certo. Como psicóloga, Lauren, quais são os sinais que alguém dá que está tendo dificuldades de enfrentar o luto? Eu acho que o principal é quando você abandona as suas atividades de rotina. Então, cada qual com a sua, né? Então, vamos parar uma pessoa que trabalhava fora, uma pessoa que dirige, uma pessoa que gosta de viajar, né? E ela vai deixando de fazer todas essas atividades. Você percebe uma mudança de comportamento. Ela não quer mais trabalhar, ela não quer mais dirigir, ela não quer mais fazer nenhuma das atividades que fazia antes, se convida para qualquer coisa, ela não tem interesse, não tem vontade de participar. Então, você vai percebendo que ela vai deixando de ter uma vida minimamente saudável. Eu não faço mais nenhuma atividade. Eu vou abandonando as minhas atividades de rotina, que eu sempre fiz. Né? Não quer tentar nada novo, muitas vezes se apega a objetos dessa pessoa, né? Então, eu não quero me desfazer da roupa, eu não quero mexer nisso, eu quero guardar. Então, eu já tive casos de pessoas que, por exemplo, perdeu a mãe, já fazia 10 anos, e tinha uma cômoda na casa que estava intacta. Nunca foi mexida, nunca foi tirado nada lá de dentro. Né? Então, esses processos não são processos saudáveis, porque aquela roupa não tem mais sentido. A gente guarda fotos, a gente guarda objetos, alguma coisa que tem um simbolismo, não que a gente não possa, é até bom, né? Guardar algumas coisas, ter algumas coisas, mas às vezes você guarda coisas que você não vai usar. Então, assim, se meu pai falecer, eu vou guardar todas as roupas dele, mas as roupas dele não me servem, eu não vou usar. Qual o sentido desse guardar, né? A dificuldade de encerrar esse ciclo, né? E entender que as memórias, as lembranças ficam, né? E é isso que a gente vai levar, mas que alguns objetos não são mais necessários. Então, a gente vai observando como é que você lida com a sua rotina. Eu acho que o principal é isso. A minha rotina, o meu dia a dia. Eu estou fazendo, eu estou tocando, né? Eu voltei a fazer as minhas atividades, talvez de uma outra maneira, com alguma adaptação, mas como eu estou lidando com esse dia a dia, né? Com as demandas do dia a dia. Vamos viajar, vamos passear, ou vamos sentar para assistir um filme. Eu não gosto, não quero, não tenho vontade. A perda de vontade, né? É um sentimento de desesperança. O sentimento de desesperança, ele é muito perigoso. E é o que desencadeia as depressões, né? Porque eu não tenho mais vontade de nada, nada faz sentido. Parece que nada vai adiantar, nada vai resolver. Então, esses processos a gente vai observando quando existe esse abandono mesmo da minha própria vida, da minha demanda, das pessoas que vivem comigo, né? Então, eu perdi alguém, então eu não convivo mais com quem ficou, né? Então, muitas vezes, as pessoas que ficam, elas também precisam de atenção, elas também precisam de carinho, precisam de mim. E eu simplesmente não consigo mais lidar com nada disso, né? Certo. Então, a gente pode dizer que o contexto social influencia muito no processo do luto. Muito, muito. E a gente tem essas cobranças muito fortes. E o luto, ele é muito diferente também conforme as questões culturais. Até os velórios são diferentes, né? Então, por exemplo, no México, eles têm uma cultura, eles têm uma visão da morte muito diferente que a gente tem. Então, eles fazem uma festa, né? Eles não têm essa visão tão triste. A gente tem uma visão triste, pesada. Então, a gente tem uma diferença conforme a realidade de cada um, conforme a vida de cada um. E nesses momentos, as crenças também, né? As crenças religiosas, a fé, também influenciam muito. Como você lida com isso, o que você acredita, né? Como você vai lidar com essas sensações, o que você acredita que acontece com essa pessoa depois da partida. Então, isso também influencia bastante, né? Então, a gente também percebe o quanto esses processos podem ajudar ou podem piorar. Depende também de como aconteceu, né? Então, como foi esse falecimento, por exemplo? Como foi essa perda? Essa pessoa faleceu de acidente, estava doente, né? Então, tem casos, por exemplo, casos de suicídio. Então, são casos que são um pouco mais complexos, porque aí tem uma sensação de que ela escolheu fazer isso, né? Então, os processos, eles variam muito conforme o contexto em que acontece essa perda e também conforme as minhas crenças, a sociedade onde eu estou inserido,
as pessoas com as quais eu convivo mais, qual é o acolhimento que essas pessoas me dão, né? Qual é a postura, por exemplo, eu volto a trabalhar depois de um mês, por exemplo, como é que é a postura das pessoas que trabalham comigo, né? Como é esse acolhimento, como funciona esse processo? Então, todos esses fatores externos também podem influenciar muito. Certo. E ao seu ver, o amadurecimento do luto, ele se dá mais pela questão do tempo ou varia de pessoa para pessoa, ou ambos os casos, né? Eu acho que, assim, a gente tem muito essa coisa de, o tempo cura, o tempo resolve, né? Dá essa sensação de que, o tempo vai passando e as coisas vão melhorando. Não é exatamente assim, né? Eu acredito muito que depende muito de como você está lidando com a situação, como você está lidando com a sua dor, né? Então, como eu lido com isso e qual é a minha visão, qual é a minha percepção do que está acontecendo. Então, às vezes, quando eu fico com a sensação de que é uma injustiça, só comigo está acontecendo, porque eu e tudo mais, isso pesa um pouco mais o processo. O processo fica mais difícil por conta disso. Então, a gente tem essas variações conforme a pessoa vai lidando com o luto. É claro que o tempo, ele vai te distanciando daquele momento traumático que é o momento da perda, o momento que você recebe a notícia, né? Porque no começo é como se você bate o carro, por exemplo. Nos primeiros dias, depois que você bateu o carro, você fica lembrando daquele processo, né? Você ouve o barulho da batida, você lembra da sensação da batida, você pensa, poxa, podia não ter feito isso. Nossa, podia ter sido pior. Nossa, não podia ter sido pior. Ainda bem que eu não me machuquei, né? Então, alguém pode entender dessa forma. Batia, estragou o carro. Mas ainda bem que eu não me machuquei. Então, tá tudo bem, eu lido bem com isso. Outra pessoa não pode falar, nossa, você estragou meu carro. Poxa, o carro novo, não acredito que aconteceu isso. Ela se lamenta mais. Então, por aí a gente percebe o quanto a percepção é muito particular. É muito como cada um enxerga a situação. Como eu enxergo, como você enxerga, como eu me sinto, como você se sente. Isso também tem a ver com a minha trajetória de vida, com as minhas vivências, com tudo que eu vivi até aqui. Como era a minha relação com essa pessoa, por exemplo? A gente tinha uma relação bacana, né? A gente era muito próximo, isso ajuda. Às vezes eu tô brigado com a pessoa, tô sem falar com a pessoa. Então, você tem um outro sentimento. Eu acho que eu não fiz tudo que eu podia fazer. Então, tem sentimento de culpa, de remorso. Então, esse luto, ele vai amadurecendo conforme a minha maneira de perceber essa perda e também tem a ver com toda essa história de vida. Né? Não é uma coisa que você fala, não, a gente faz isso e funciona. Não, não tem essa fórmula, não tem uma receita, sabe? Olha, vamos fazer 1, 2, 3 que vai dar certo. Não. E aí a gente tem que tratar e cuidar do luto de forma individual, cada um com a sua demanda. Então, quando vem, por exemplo, para o consultório, quando vem para a terapia, é entender como é que você se sente, né? Em que momento você está, como era a sua relação com essa pessoa, o que você sente em relação ao que você está vivendo, ao que aconteceu com você, porque é muito individual. Certo. Falando da questão da ajuda profissional, que ela é muito importante, né, durante esse processo de luto, em que momento você acha que essa ajuda deve ser procurada? Então, o ideal seria que a gente fizesse terapia antes, né? Seria bom se a gente já estivesse no processo, todo mundo em terapia o tempo todo, por tudo. O ideal é que você procure a terapia logo, né? Assim que você consiga se reorganizar minimamente, né, dentro do seu processo de vida, que você busque essa ajuda, porque a ajuda profissional, ela é diferente. Então, isso não quer dizer que você não precise de todas as outras ajudas, tá? Família, religião, tudo ajuda, todo tipo de colo, de acolhimento, ele é válido. E é importante nesse processo. Mas a ajuda profissional vai te olhar com outro olhar, né? Esse olhar de te entender, de buscar dentro de você os seus recursos, porque todo mundo tem. Então, trabalhar o meu autoconhecimento, trabalhar como eu estou, como eu me sinto, né? Esse processo é muito válido. E muitas vezes tem coisas que a gente fala, que eu percebo que pessoas falam dentro do consultório que não falam fora. Então, tem coisas que eu conto na terapia que eu não... Por exemplo, se eu perdi meu pai, eu falo coisas na terapia que eu não posso falar para minha mãe, porque eu fico com a sensação que eu vou piorar o luto dela. Então, eu fico me mantendo forte para dar suporte. Mas e eu? Né? Então, quem cuida de quem cuida? Né? Então, a terapia é um momento meu. Eu posso falar tudo que eu estou pensando, eu posso falar tudo que eu estou sentindo, eu posso me permitir. E muitas vezes o processo precisa disso, né? Desse momento em que eu falo tudo que eu estou pensando, que às vezes eu falo, eu estou com raiva, por que a pessoa foi? Por que ele me abandonou? Né? Então, eu não consigo falar isso para ninguém, porque ninguém vai me entender. E tem as questões do julgamento, né? Então, quando você está num processo terapêutico, você tem uma escuta ativa, uma escuta sem julgamento, uma escuta que não tem sentimento envolvido.
Então eu não conhecia o seu ente querido, eu não tinha sentimentos por ele. Então tudo que eu te disser não vai envolver nenhum tipo de sentimento como pessoas próximas vão ter. Então a gente vai trabalhando esse processo mesmo da escutativa, que eu acho que num processo terapêutico acontece sempre, mas no luto é muito importante. Eu entender o que você está sentindo e te dar esse acolhimento, né? E não só ficar te dando conselhos do tipo, ai, para de falar nisso, vamos mudar de assunto, chega, mas você só fala disso, vamos falar de outra coisa, vamos fazer outra coisa. Mas a pessoa precisa falar, né? Quanto mais ela fala, mais ela vai elaborando o que ela está sentindo. Ela se escuta falando, né? O processo de falar faz você elaborar o seu luto, faz você ir percebendo o que está acontecendo e trabalhando essas percepções. Também é importante a gente respeitar o tempo de cada um, tá? Não tem olha, 1 mês você tem que procurar terapia, 2 meses, não. Às vezes a pessoa tem um tempo maior para conseguir falar. Ela precisa de um tempo de se fechar, de se voltar para ela, de trabalhar esse sentimento, para depois ela se sentir preparada para buscar ajuda, né? Então a gente não tem também um tempo exato. É sempre dentro do que cada um necessita, dentro da demanda de cada um. O que é importante observar é quando existe uma rejeição. Não quero, não preciso, não vou, não aceito, nada vai mudar. Não adianta, nenhuma terapia vai resolver, nenhum profissional vai me ajudar. A minha dor é para sempre. Então você se apega à sua dor, né, e carrega ela com você. Não tenta, né, porque são processos de tentativas. A gente não sabe exatamente como vai ser cada processo, mas a gente tenta buscar esse acolhimento, né, essa ajuda. Sem dúvidas, a ajuda profissional é muito importante. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e logo mais voltaremos para dar sequência à nossa conversa. Não saia daí, fique conosco.